Está começando neste momento o seu programa Fé para Hoje. Eu sou o pastor Robson Aleixo, vou estar com você nesses próximos minutos conversando sobre um livro extremamente importante, bonito e cheio de graça na Bíblia, que é o livro de Números. Nós estamos nessa série passando e entendendo a grande história do Evangelho, a grande história da salvação em cada livro da Bíblia. E hoje nós vamos mergulhar nesse livro que para muitas pessoas ele não tem muita coisa, mas ele é muito citado no Novo Testamento, tem partes extremamente relevantes colocadas na boca de Jesus e dentro da história da redenção. E olha, tem tudo a ver com você, então não sai daí, está só começando o Fé para Hoje. É muito bom ter você nessa companhia. Afinal de contas, a Novo Tempo existe para levar a mensagem de salvação, de esperança e multiplicar vidas, as vidas nas pessoas. E como que a gente vai conseguir isso se não tiver pessoas junto com a gente? As pessoas são a agenda primeira do Deus a quem servimos e isso é para a gente, deve ser para a gente o norteador de todas as ações. Quando a gente se desenvolve, existe formas de se desenvolvimento físico, desenvolvimento mental e obviamente o nosso relacionamento com Deus deve se desenvolver também, se aprofundando e conhecendo Ele cada vez mais. Esse é o grande desenvolvimento. Nós estamos aqui e esse trabalho deve se estender para alguns momentos e principalmente para os momentos em que você está vivendo fora daquele que você está assistindo aqui à TV. Eu repito, é muito bom ter a sua companhia aqui na TV, mas eu sei que você trabalha ou está procurando emprego, estuda ou já está se planejando para estudar e fazendo muitas coisas dessa da vida. Neste momento, como que é o seu relacionamento com Deus? Como que a esperança na sua vida vai entrar em cada partícula, cada parte dessa nossa existência? É por isso que faz parte do projeto da Novo Tempo de que você, nos seus momentos ali, nos seus momentos particulares e nas suas escolhas, cresça, se desenvolva e cada dia a mais você se torna uma pessoa mais relevante para o mundo ao seu redor. É por isso que nós estamos na TV, estamos na rádio, estamos na web e também nós produzimos materiais que estejam presentes na casa das pessoas. Há muitos materiais na web também. A Esperança, nossa assistente virtual, instrutora virtual, tem abençoado muitas pessoas. Você também pode experimentar um desenvolvimento de um estudo bíblico feito totalmente em áudio. Sim, o Deus que fala é um sucesso total. Mas também você pode parar um pouco, juntar a sua família, organizar um momento de desenvolvimento, conforme eu disse, um momento em que você pode estudar mais a Bíblia a partir do material de texto, material físico. E é muito legal porque quando a gente procura muitas vezes algo para a gente ter o nosso momento de devoção, nem sempre está tão acessível assim e não é exatamente aquilo que a gente quer. Crer é viver. Olha só o que tem na minha mão. Revista Esperança, Eu Creio. Eu não estou falando de algo que vai ser testado na sua casa. Eu estou falando de algo que já tem abençoado muita gente. Crer é viver. Todo aquele que crê, disse Jesus, será salvo. Isso aqui, como eu disse, é um material para estar na sua casa. Ele não é feito para estar aqui no Novo Tempo com a gente, não. Por isso que ele é enviado gratuitamente para todos aqueles que pedirem, sem nenhum custo. Olha, repetindo para você, custo zero, faz parte dessa programação. Do mesmo jeito que você não pagou para assistir a gente aqui. É só ligar para a gente ou manda uma mensagem. Você deve estar com o seu celular aí pertinho de você, não está? Se você mandar uma mensagem para a Escola Bíblica Novo Tempo, falar conosco pelo WhatsApp, 12 98244 4449. Repetindo, 12 98244 4449. E ao falar conosco, você vai ser atendido e muito bem atendido pelo pessoal da Escola Bíblica do Novo Tempo. E assim que a gente obter de você o seu endereço, ele vai ser enviado para a sua casa e isso vai ser com certeza um ótimo instrumento para que você se torne uma pessoa melhor, conheça mais o Deus que nós servimos e também ajude outras pessoas a se desenvolverem. Não perca essa oportunidade, ele é feito para você. Então, manda uma mensagem para a gente, 12 98244 4449.
No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel do Egito, no primeiro dia do segundo mês, o Senhor falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, dizendo: levantem o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, contando todos os homens nominalmente, cabeça por cabeça. Assim começa, falando de números, começa o livro de Números. Esse livro do Pentateuco, tão importante, tão fundamental dentro da história. E o livro de Números é um dos mais fascinantes do Pentateuco. Mas muitas vezes ele é muito pouco explorado. E ele recebeu esse nome por causa dos censos realizados entre o povo de Israel, mas a sua riqueza vai muito além dos números e das listas. É uma narrativa que combina história, instruções espirituais, lições profundas sobre a caminhada e essa caminhada de fé que todos nós temos. De acordo com a tradição e também com as evidências internas do próprio texto, a redação de Números está ligada a Moisés no período do Êxodo, essa saída do povo de Israel para o Egito até a terra prometida, a terra de Canaã, e ele foi escrito ali aproximadamente no século XV a.C., aí você já está fazendo uma conta, aproximadamente 1.500 anos antes do aparecimento de Jesus em carne na terra. Durante a longa jornada de Israel pelo deserto rumo à terra prometida, esse texto nasceu. O livro descreve acontecimentos que cobrem quase 40 anos, desde a saída do Sinai, conforme eu disse, até a chegada às planícies de Moabe, já diante do Jordão, prontos para atravessar para a terra de Canaã. O contexto histórico é marcado por transição e desafios. Israel havia sido libertado do Egito, mas ainda não estava pronto para viver como uma nação estabelecida. O deserto se torna então uma espécie de escola, onde Deus ensina disciplina, confiança e dependência dele. O pano de fundo do livro de Números é, portanto, a tensão entre a promessa divina e essa típica fragilidade humana. O povo, constantemente inclinado a murmurar e se rebelar, é chamado a aprender, a confiar naquele que guia por meio da nuvem e do fogo. A estrutura do livro pode ser dividida em 3 grandes blocos, anota aí. Primeiro, é uma preparação no Sinai, isso vai do capítulo 1 até o capítulo 10. E é ali que acontecem os censos, a organização, a ordem das tribos e as instruções para a marcha. Em seguida, você tem aquela longa jornada pelo deserto. Isso vai dos capítulos 11 até o capítulo 21. E esse contexto é marcado pelos episódios de incredulidade, as punições e também pela providência de Deus. E aqui encontramos relatos como o dos cordonizes, a rebelião de Corá e a famosa serpente de bronze. E aí, por fim, a gente tem o período das planícies de Moabe, que são dos capítulos 22 até o capítulo 36. E ali que aparecem as narrativas como a de Balaão e onde Deus renova suas promessas no povo antes da entrada de Canaã. O Novo Testamento faz várias referências a números e ele mostra ali como que as suas lições continuam relevantes. Paulo menciona os pecados de Israel como no deserto, como aquela advertência que ele faz aos cristãos em 1 Coríntios 10, dos versos 1 a 11. O episódio da serpente de bronze, talvez o mais mencionado com fama, ele é usado lá por Jesus como ilustração, quando ele fala do que ele veio fazer na cruz, conversando com Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Os livros de Judas e Hebreus também, eles recordam a rebeldia do povo como exemplo da incredulidade e uma incredulidade, obviamente, para ser evitada. Números, então, ele não é apenas um registro antigo, ele é um convite, é um chamado vivo para sermos fiéis. E ele nos lembra o tempo todo que a caminhada da fé exige perseverança, confiança e obediência constante à direção de Deus. Quando abrimos o livro de Números, a sensação inicial é de que nós estamos diante de listas, números e uma porção de detalhes burocráticos da vida de Israel no deserto. Isso, para muitos, gera quase uma desistência quando está fazendo o seu famoso ano bíblico. Mas é bom insistir, porque olhando mais de perto, a gente descobre que ali tem uma das mensagens mais poderosas sobre quem nós somos diante de Deus e, principalmente, sobre quem Deus é diante de nós. O pano de fundo é a longa caminhada de Israel saindo do Sinai até a Terra Prometida.
Só que no meio do caminho, nós não encontramos um povo perfeito, obediente, cheio de fé. O que a gente encontra ali é homens e mulheres que tropeçam, reclamam, desafiam e até se rebelam contra Deus. Assim, em outras palavras, encontramos um retrato de quem nós somos e a humanidade desnuda ali. O povo que tinha visto milagres extraordinários no Egito, pragas, a abertura do Mar Vermelho, o maná caindo do céu, ainda assim não conseguia sustentar uma fé firme, essa fé que é necessária para o dia a dia. E é surpreendente, mas também é a nossa cara, isso é tremendamente familiar para a gente. Porque se a gente for honesto, e quero que você seja junto comigo, nós também conhecemos esse padrão. Depois de momentos em que a gente se sente e vive aquela euforia do cuidado de Deus, nós também acabamos escorregando em desconfiança. E quando surge a primeira dificuldade depois do episódio de fé, é que de fato a fé é testada. E é exatamente isso que a gente vê em Números, por exemplo, lá no capítulo 14, verso 2, quando o povo, diante da notícia dos espias sobre Canaã, murmura de novo. E aí eles falam: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. A ingratidão é de um tamanho que eles chegam a preferir a escravidão do passado ao desafio de confiar a Deus e confiar em Deus no dia de hoje, no presente. Mas a grande revelação do livro mesmo não é apenas o fracasso humano. Isso é a maravilha do texto bíblico. Ele é, acima de tudo, a fidelidade de um Deus que não desiste. Deus não abandona Israel mesmo quando eles o rejeitam muitas vezes. Ele disciplina, sim, há consequências para a desobediência, mas a sua graça insiste em acompanhar o povo o tempo todo. O deserto, com toda a sua aridez, os perigos do deserto, ele vai se tornando um cenário onde a graça de Deus se revela de maneira ainda mais clara. Cada murmuração encontra uma resposta de misericórdia. Cada queda encontra o convite para recomeçar. E essa dinâmica se repete muitas vezes. Israel reclama da falta de água e Deus faz brotar a água da rocha, lá em Números 20. O povo é atacado por serpentes venenosas por causa de uma rebeldia e Deus oferece uma saída ao mandar Moisés levantar a serpente de bronze, em Números 21, verso 9. É como se o livro inteiro fosse um ciclo de falha humana e fidelidade divina. Um povo que insiste em errar e um Deus que insiste em amar. Essa é a grande mensagem. A graça não depende da perfeição de quem recebe, mas da fidelidade de quem dá. Esse ponto é fundamental porque Números não é apenas um relato antigo sobre uma nação que viveu milhares de anos atrás. Ele é um espelhão. O deserto dele simboliza os nossos desertos. Os momentos em que a vida parece árida, sem saída, quando nos sentimos cansados e cheios de dúvidas. E assim como Israel, nós também podemos nos ver murmurando, achando que Deus nos abandonou, quando na verdade Ele está presente, conduzindo passo por passo. Números também nos mostra que a graça de Deus não significa ausência de disciplina. E é bom você atentar para isso. Deus corrige seu povo, porque a graça verdadeira não é conveniente com o pecado. Nunca será. É amor que transforma, que educa e que fortalece. Mas o fato central ainda fica intacto. Mesmo quando Israel se mostra infiel a Deus, Deus continua sempre fiel. Isso fica claro nas promessas, por exemplo, em Números 23, 19. O texto diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo Deus falado, não o cumprirá? O que aprendemos então é que a caminhada de fé não é marcada por nossa constância impecável, mas pela constância imutável de Deus. O povo de Israel falhou inúmeras vezes. Você também, eu também. Mas o que sustenta a caminhada não é a perfeição humana. Repito, é a graça divina. É essa fidelidade de Deus que transforma a murmuração em esperança, que transforma deserto em aprendizado, que transforma a fraqueza em oportunidade de experimentar a graça. Dessa forma, o livro de Números nos convida a olhar para as nossas próprias jornadas. Quando nós nos vemos caindo, quando a dúvida parece falar mais alto,
a gente pode lembrar assim, Deus não desistiu de Israel no deserto e não vai desistir de nós. Deus não desiste de você. A graça que revela Deus na areia quente e no caminho árido é a mesma graça que nos acompanha nos asfaltos de hoje. O deserto, afinal, não é o fim. É o lugar onde aprendemos a confiar ainda mais num Deus que nunca falha. Quando a gente abre o livro de Números, pode ter a sensação primeira de estar diante de um texto complicado. Censos, listas de famílias, relatos de jornada, murmurações, guerras, um monte de sacrifícios. Mas por trás dessa história toda, que parece fragmentada, existe um fio condutor. E esse fio é poderoso que aponta para uma realidade muito maior. Essa aqui, a necessidade de um mediador entre Deus e o ser humano. Essa ideia que aparece em diferentes histórias ao longo do livro, não é apenas um detalhe do passado. E, por favor, atente para isso. Essa ideia é um retrato da nossa condição até hoje e da solução que Deus mesmo providenciou. Lá no livro de Números, Moisés aparece constantemente como esse elo aí, entre o que Deus é e o povo que precisa muito dele. Quantas vezes a nação murmurou, se rebelou, caiu em incredulidade e Deus declarou que eles não seriam punidos? Em cada uma dessas ocasiões, Moisés intercedeu, colocando-se ali, na brecha. Por exemplo, quando o povo, dominado pelo medo, se recusou a entrar em Canaã, o Senhor disse que iria destruí-los. Você lembra disso? Mas Moisés suplicou pela misericórdia de Deus e pediu para que Deus não abandonasse. A gente vê isso lá claramente no capítulo 14 e os versos 18 e 19, quando dizem isso. E aqui a gente vê o papel do que é o mediador. O mediador é alguém que não é perfeito, mas assume a responsabilidade de rogar em favor dos outros. Esse tema aparece também nos sacrifícios. O povo precisava de ofertas de expiação, de holocaustos e de rituais que restaurassem uma comunhão que foi quebrada com o Senhor. O sistema de sacrifícios era um lembrete constante de que a presença de Deus não pode conviver com o pecado assim gratuitamente, simplesmente. A santidade de Deus exige justiça. E é por isso que cada oferta de sangue derramado, o povo era ensinado que o perdão custava caro. Mas, ao mesmo tempo, também aprendia que a graça de Deus estava sempre disponível por meio de um mediador. E é aqui que a gente chega no ponto central. Todos esses mediadores e sacrifícios apontavam para algo muito maior. Apontavam para aquele que seria o verdadeiro e definitivo mediador, Jesus Cristo. Enquanto Moisés intercedia, Jesus não apenas intercede, mas ele entrega a própria vida. Enquanto os sacerdotes ofereciam sacrifícios repetidamente, Cristo ofereceu o sacrifício perfeito de uma vez por todas. Ele é o mediador que nunca falha, o intercessor que nunca precisa ser substituído, o sacerdote que não depende de outro. Ele é a ponte eterna entre um Deus santo e um povo pecador. No livro de Números encontramos um episódio que ilustra bem essa verdade. O povo, cansado e ingrato, fala contra Deus e contra Moisés. E a consequência disso é que vieram as serpentes venenosas e começou a ocorrer a morte em todo o acampamento. Mas em resposta à intercessão, Deus providenciou uma saída. Uma serpente de bronze levantada sobre um poste, e quem olhasse para ela viveria. Eu queria que você lesse isso nos seus momentos de meditação. Está no livro de Números, capítulo 21, nos versos 8 e 9. E esse texto é uma das mais belas prefigurações do Evangelho. Porque mais tarde Jesus mesmo ia dizer: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha vida eterna. Naquela conversa com Nicodemos, em João 3, Jesus cita isso entre os versos 14 e 15, o verso que precede aquele grande e famoso versículo sobre o Evangelho: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Perceba, o mediador não é apenas alguém que pede, mas alguém que aponta para a cura.
Moisés ergueu a serpente, mas Cristo foi erguido na cruz. O olhar de fé no deserto resultava em vida temporária. O olhar de fé para Cristo resulta em vida eterna. É como se todo o drama de números, com a tensão entre pecado, juízo e graça, encontrasse uma resposta final na cruz. Essa leitura de números nos ajuda a enxergar que a nossa maior necessidade não é de autoajuda, não é de disciplina e nem é mesmo de rituais. A nossa maior necessidade é de um mediador que nos reconcilie com Deus. E esse mediador, amigo, já veio, já venceu e ele abriu o caminho. O que Moisés fez em partes, Jesus cumpriu plenamente. Jesus Cristo é de fato o eterno mediador entre aquele que se colocou, ele é aquele que se colocou entre nós e a justa ira de Deus, para que pudéssemos ter vida e vida em abundância. O episódio da serpente de bronze, em Números 21, talvez seja um dos relatos mais fortes de como Deus usa símbolos para ensinar verdades profundas. A situação era dramática. Depois de uma murmuração, mais uma murmuração contra Deus e contra Moisés, as serpentes venenosas invadiram o acampamento e aí foi aquela morte total. O desespero deles, e eles ficaram todos desesperados, fez com que eles também reconhecessem o pecado e pediram para que Moisés intercedesse. O melhor sempre é a resposta de Deus, e a resposta divina veio por uma maneira surpreendente, porque ele levanta uma serpente também, e é uma serpente de bronze colocada em uma haste. Quem fosse mordido, ao olhar para ela, seria curado. Aqui tem um ponto fascinante. Não havia poder naquela serpente de bronze, não havia poder no objeto em si, mas na promessa de Deus que está associada àquele gesto. Era um convite para que um povo, no meio de um sofrimento, levantasse os olhos e confiasse na palavra de Deus. O antídoto não estava em correr, em lutar, em buscar recursos humanos, estava simplesmente em olhar, em depositar fé no Deus que havia oferecido um meio de salvação. Para mim, a minha mente inevitavelmente recorda um hino clássico, antigo, que já fez muita gente recobrar a fé. Vida tens em olhar. Se você é crente da velha guarda, sabe do que eu estou falando. A gente tem vida em olhar para Jesus. Como diz Números 21:9, e Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, quando olhava para a serpente de bronze, vivia. Esse episódio carrega em si uma mensagem temporal, ela vai atravessar todos os tempos. Ela mostra que o veneno não é apenas um problema físico. E, no fundo, é a imagem do pecado que corrói por dentro. E assim como os israelitas não podiam salvar a si mesmos, a gente também não pode. A gente não consegue arrancar com a própria força o veneno que está correndo em nós e que o pecado espalha por nós. Nós precisamos de algo que venha de fora de nós, algo que seja oferecido pela graça de Deus. Um outro detalhe muito importante é que essa solução era ao mesmo tempo simples, mas era escandalosa. Simples porque bastava olhar, escandalosa porque não parecia lógico que um objeto de bronze, uma serpente, pudesse trazer vida. Mas Deus estava ensinando que a salvação não depende da lógica humana, e sim da fé que Ele provê. Como Números 28 registra, disse, pois, o Senhor a Moisés: faz uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. O olhar para cima, naquele deserto, não era apenas um gesto físico, mas um ato de confiança. Cada israelita que levantava os olhos estava reconhecendo a sua incapacidade e, ao mesmo tempo, estava abraçando uma provisão divina. Esse relato nos lembra que a cura para o veneno do coração humano continua sendo a mesma. Levante os olhos para a solução que Deus oferece. Aceitar pela fé o caminho que Ele apontou e viver pela graça que flui nessa confiança.
Números não se trata apenas de uma narrativa histórica ou de uma lista de mandamentos. Ele é, acima de tudo, um guia de jornada. O povo de Israel havia sido liberto da escravidão, mas agora precisava aprender a caminhar como uma nação santa, orientada por Deus. E isso exigia direção clara, propósito definido e uma confiança contínua. Afinal, um povo recém-liberto, sem rumo, logo cairia numa confusão e pior, eles estariam no que aconteceu, né? Rebelião. E é por isso que tantas instruções aparecem nesse livro. À primeira vista pode parecer um excesso de detalhes. Quantas pessoas em cada tribo, onde deveriam acampar, como deveriam marchar, quais eram os deveres de cada grupo, mas nada disso é acidental. Essas orientações formavam uma espécie de esqueleto organizacional, a vida em uma comunidade inteira, e essa vida da comunidade precisava dessa organização. Como está escrito em Números 2, verso 2, os filhos de Israel se acamparão, cada um junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor da tenda da congregação se acamparão de frente. Deus não estava preocupado apenas com a ordem do acampamento. Ele estava mostrando que a sua presença no centro da vida do povo era a chave para a caminhada. Essa estrutura nos ensina algo profundo sobre a vida de fé. Não fomos chamados a vagar sem rumo, como quem improvisa a cada esquina. O Deus que libertou Israel também traçou um caminho para que eles pudessem depender e aprendessem, na verdade, a depender dele passo a passo. A obediência nesse contexto não era apenas um peso, era uma bússola. Era a garantia de que o povo não ficaria perdido mesmo num deserto mais árido. E há outro ponto essencial, o propósito da caminhada. Israel não estava apenas dando voltas, havia uma terra prometida adiante. As normas, a disciplina, eles não eram um fim em si mesmo, mas eram ferramentas para preparar o coração e a mente de um povo que deveria ser luz para as nações. Lá em Números 9, 23 confirma isso. Segundo o mandado do Senhor acampavam, segundo o mandado do Senhor partiam e guardavam o encargo do Senhor conforme o mandado do Senhor por Moisés. Essa cena nos lembra de que a vida cristã também é uma travessia. Recebemos um novo rumo, não para vivermos no improviso, mas para seguirmos uma rota onde cada passo, cada decisão, cada detalhe da vida encontra a direção em Deus. Ele não é apenas um destino apontado, mas ele caminha conosco, sustentando-nos no meio do deserto. Quando chegamos ao final da leitura de Números, é fácil enxergar apenas uma sucessão de erros do povo, reclamações, rebeldias, desconfiança em relação a Deus. Mas se olharmos com atenção, o livro não termina em derrota. Pelo contrário, ele se torna um convite à esperança. A história de Israel no deserto é muito mais do que um registro de falhas. É uma vitrine da fidelidade de Deus diante da fragilidade humana. Cada murmuração do povo abriu um espaço para uma resposta divina. Cada crise revelava um Deus que não abandonava a sua promessa e não nos abandona. O deserto, que poderia ter sido apenas um cenário de morte, se transformou em um palco de provisão. A água brotou da rocha, o maná caiu do céu, a nuvem guiava de dia, o fogo protegia de noite. Israel tropeçava, mas a graça de Deus se levantava. É como se Números fosse um grande mapa que mostra o contraste entre a incapacidade humana e a paciência divina. Veja, por exemplo, o que está escrito em Números 14, 18. O Senhor é longânimo e grande em misericórdia, perdoa a iniquidade e a transgressão, e ainda que não inocente o culpado. Essa é a essência da mensagem. Um Deus justo, sim, mas também misericordioso, que não desiste do seu povo, mesmo quando eles insistem em se afastar. A esperança nasce justamente dessa fidelidade que não falha.